Ok? Então vamos começar de novo. Algo assim já aconteceu com vocês? Então, essas são situações muito comuns no nosso dia a dia, de bicicleta, como as meninas falaram na estante. Então, são situações que acontecem muito. Essas imagens que vocês estão vendo, elas são explicadas pelas leis de Newton. Então, nossa aula hoje vai ser sobre as leis de Newton, primeira, segunda e terceira. Cada lei de Newton, ela tem um nome específico para ela, que nós iremos aprender também. Hoje, nós iremos ver a primeira e a segunda lei de Newton, tá certo? Aí do ladinho, tem uma imagem que eu coloquei para vocês poderem depois ler e dar um pouquinho de risada quando vocês entenderem o assunto, porque tem certas piadas de física que só dá para achar graça depois que você entende o assunto, né? Então, depois que a gente entender os assuntos, você volta lá para poder dar uma olhadinha nessa piadinha que está aí. Lembrando que os slides vocês não precisam copiar. No fim da aula, eu disponibilizo para vocês os slides lá no Google Classroom, tá? Então, não precisa copiar. É importante pegar o caderno para fazer as atividades quando eu passar, mas não para ficar copiando slide. Então, a primeira lei de Newton, ela também é conhecida como princípio da inércia. Então, tanto faz eu falar primeira lei de Newton ou eu falar princípio da inércia. O que é que diz o princípio da inércia? Ela diz que todos os corpos têm uma tendência a continuar em seu estado natural. Ou seja, o que está em repouso tem a tendência a continuar em repouso, e o que está em movimento retilíneo uniforme tem uma tendência a continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, traduzindo de uma maneira mais específica, mais correta, ela diz que se a força resultante sobre um corpo for zero, professor, o que é força resultante? Força resultante, que é o FR ali, é a soma de todas as forças. Lembrando que força é um vetor. Então, quando a gente soma vetores, sim, pode dar igual a zero. Lembra que existem várias maneiras de somar vetores, nossas aulas passadas? Então, força é uma grandeza vetorial. Então, a primeira lei de Newton diz: se a soma de todas as forças, ou seja, se a força resultante é igual a zero, duas situações podem acontecer. O corpo pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento. Você não lembra por que pode estar igual a zero, Maria? Porque eu posso ter uma força de 20 newtons para a direita com uma força de 20 newtons para a esquerda. Forças em sentidos opostos, quando você soma, na verdade é uma subtração. Então, vai dar igual a zero. Mas vai ter um slide para lembrar sobre isso mais para frente, para quem não lembra, tá? Mas foi o assunto da gente de vetores. Então, se a soma de todas as forças dá igual a zero, duas situações podem acontecer. Um corpo pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento. Quem está em repouso tem a tendência natural a continuar, a permanecer em seu estado natural. Ou seja, quem está em repouso tem a tendência natural a continuar em repouso. Quem está em movimento tem a tendência natural de continuar em movimento, mas não é qualquer movimento. É um movimento específico. É um movimento retilíneo uniforme. MRU significa movimento retilíneo uniforme. Sim, professor, o que significa essa sigla? O R de retilíneo significa em linha reta. O U de uniforme significa com velocidade constante. Então, quem está em repouso tende a continuar em repouso. Quem está em movimento tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, se nenhuma força resultante atuar sobre o corpo. Porque, se tiver força resultante, o corpo pode alterar o seu estado. Então, vou repetir. A primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, diz: olha, se nenhuma força está sobre o corpo, a tendência dele é continuar do jeito que ele está. O que está em repouso, a tendência é continuar em repouso se nenhuma força está em cima dele. E o que está em movimento, a tendência é continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, é um movimento específico. Movimento em linha reta com velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme significa movimento em linha reta com velocidade constante. Então, é isso aqui que diz a primeira lei de Newton. E como é que a gente pode perceber a inércia no nosso dia a dia?
que é a tendência dos corpos continuarem em seu estado. Por exemplo, tem essa moedinha ali no copo. Ela está sobre uma folha de papel. Se você pega e puxa a folha de papel bem rápido, você vai ver que a moeda não acompanha a folha de papel. Se você puxar a folha de papel devagarzinho, aí ela vai acompanhar. Mas se você puxar bem rápido, ao ponto de você conseguir tirar só a folha, a moeda cai para baixo. Porque a tendência dos corpos é continuar onde eles estão. Então, se você tirar a folha rápido, a moeda tem a tendência a continuar onde ela está. Só que tem um problema. Onde ela está não tem mais a superfície, que era o papel. Por isso que ela vai descer. Então, a inércia, ela não é uma força. Ela se manifesta com a ausência de forças. Então, se não tem nenhuma força para segurar aquela moedinha na boca do copo, porque não tem mais nenhuma folha de papel, não tem mais nenhuma superfície, a inércia vai se manifestar. Essa moeda vai tender a ficar aonde ela estava, só que o problema é que onde ela estava não tem mais chão, não tem mais superfície. Então, ela vai ter a tendência a descer. Professor, aquele desafio da garrafa com dinheiro embaixo pode representar também, prof? Maria Eduarda, eu não sei que desafio é esse, Maria. Eu sou meio por fora desse negócio de internet, TikTok, está rolando esses desafios aí. Eu estou meio por fora. Depois você me passa algum link para que eu possa assistir, que aí eu posso te dizer se é ou não. Assim, de cabeça, eu não sei te dizer, tá? Eu não sei te dizer assim de cabeça. Desculpa. Bom, exemplo de uma pessoa no ônibus. Então, a gente pode ver essa inércia, essa tendência natural dos corpos muito claramente em um ônibus. Quem anda de ônibus aí sabe exatamente do que eu estou falando. Por exemplo, quando o ônibus está vindo e você está dentro do ônibus, aí o ônibus freia e para de vez, a tendência do seu corpo é continuar indo para frente. E se você não se segurar, vai ter uma colisão com a parte da frente do ônibus. Isso é chamado de primeira lei de Newton ou princípio da inércia. Então, eu vou repetir, para quem nunca andou de ônibus. Quando você está andando de ônibus, que você está lá no fundo do ônibus, no meio do ônibus, e o ônibus breca de vez, para de vez, a tendência natural do seu corpo é ir para frente. Metrô também? Também. Só que metrô, ele para um pouquinho mais devagar, assim. A redução dele, como o metrô não tem essas paradas bruscas, isso também acontece, mas muito mais equilibrado. No metrô, você não tem essa tendência de ir para frente, não é que não acontece. Acontece, mas ela é mais equilibrada. Você não vai para frente tanto como no ônibus, se o ônibus para de vez. Tá? Porque o metrô, ele é feito de uma maneira para desacelerar aos poucos. Já o ônibus, a depender de uma situação, se passa um cachorro, se o semáforo fecha de vez, ele freia de vez, ou se passa alguma pessoa na frente dele, sem você esperar. Então, isso acontece que dá para se perceber com mais propriedade em um ônibus, tá? Então, cuidado. A pessoa não foi lançada para frente. Ela já estava indo para frente. Professor, ela estava indo para frente? Estava. Só que ela estava indo para frente junto com o ônibus, tá? Aí, quando o ônibus freou e parou, o freio só para o ônibus. O freio não para a pessoa. Então, a pessoa tem a tendência a permanecer em MRU. O que significa MRU, professor? Movimento retilíneo uniforme. Só que na frente dela tem um para-brisa do ônibus, tem outras pessoas, por isso que ela pode se machucar. Existe o cinto por causa da inércia? Sim, Rafa. O uso do cinto de segurança, ele é extremamente necessário. Por quê? As pessoas dentro do carro acham que estão seguras, estão protegidas, que o carro, quando está a 100 km por hora, só quem está a 100 km por hora é o carro. Não. Quando o carro está a 100 km por hora, você também está a 100 km por hora. E lembre que seu corpo não foi projetado para estar a 100 km por hora. Nosso corpo foi projetado para estar 30, 25, 35, se você for um esportista, quilômetros por hora. Se você for uma pessoa normal, entre 20 e 25 km por hora. Então, o seu corpo não foi projetado para estar 100 km por hora. Então, se você sofre uma colisão a 100 km por hora, sem o uso do cinto de segurança, você vai ter uma tendência muito grande a se machucar. Então, quando o carro está a 100 km por hora, lembre que, em relação à estrada,
você também está a 100 km por hora. Ah, professor, mas em relação ao carro eu estou parado? Sim, porque para onde o carro for, você vai. Em relação ao carro, você está parado. Mas em relação à estrada, não. Então, para onde o carro for, você vai. Aí, se o carro frear e parar, o freio, ele trava o carro. Ele não trava a pessoa. Quem é que trava a pessoa? O cinto de segurança. E toma cuidado, porque o cinto de segurança, ele não é, tô de cinto, então nunca vai me acontecer nada. Não é assim, tá? Não é assim. Mesmo de cinto de segurança, você pode vir a sofrer algum trauma. O cinto de segurança, ele previne 1000 vezes mais, sei lá, estou falando 1000, mas não sei se é 1000, tá? Mas ele previne muito, muito mais os acidentes, os machucados, né, os traumas. Mas não é que ele evita 100%, tá? Porque depende de uma série de fatores, tá certo? Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, teve aquele cantor de sertanejo muito famoso na época, Cristiano Araújo, que hoje em dia ele tem até um irmão que canta também, e ele vinha voltando de um show no banco de trás do carro dele. Na frente tinha um empresário e um motorista, e isso, o irmão dele é esse mesmo, Felipe Araújo. Na frente do carro tinha um empresário e um motorista que estavam usando o cinto de segurança, e no banco de trás tinha ele e a namorada, que vinham deitados sem o cinto, porque ele estava cansado, voltando de um show e tal. E aí ele não estava usando o cinto no banco de trás. O carro dele estava em alta velocidade, porque ele queria chegar logo na alta cidade lá, no hotel, onde ele já está hospedado. E aí ele vinha, sei lá, 100, 120 km por hora, não lembro agora exatamente. Houve uma batida frontal. Em batidas frontais, quem está na frente do carro tem uma tendência maior a se machucar. Porém, as duas pessoas que estavam na frente do carro do cantor Cristiano Araújo, que era o empresário e o motorista, não tiveram quase nada, porque elas duas estavam com cinto de segurança. Já o cantor e a namorada que estavam no banco de trás, eles estavam sem o cinto. Quando o carro bateu e parou, o cinto de segurança segurou o motorista e o empresário dele na frente. Porém, como ele estava sem o cinto no banco de trás, o carro parou. Só que ele sem o cinto tem a tendência natural a continuar em movimento retilíneo uniforme. Então ele foi, entre aspas, lançado para frente. A mídia, na época, noticiou muito assim: o cantor foi lançado para fora do carro. Ele não foi lançado para fora do carro. Ele continuou o seu movimento. Como ele estava em movimento, com uma velocidade muito grande, ele continuou em movimento com velocidade muito grande. Isso, as pessoas têm a impressão que foi lançado, mas ele não foi lançado, para ficar claro, tá? Então, isso aqui é um exemplo claro da aplicação da primeira lei de Newton. Um outro exemplo da aplicação da primeira lei de Newton é o contrário agora. Você está parado no ônibus, então o ônibus está parado na sinaleira. E aí o ônibus acelera de vez. Se o ônibus acelerar de vez e você está parado, o motor faz o ônibus ir para frente. O motor não faz você ir para frente. Então, o seu chão está indo para frente. Se você não estiver segurando, a tendência é você desequilibrar e ir para trás, porque a tendência do seu corpo é continuar parado. Só que você não consegue ficar parado porque o ônibus está indo para frente. Então, a tendência agora é você ter uma colisão com a parte de trás do ônibus. Isso dá para ver muito em moto. Se você já andou de moto, pegou alguma carona, se você não segurou naquelas hastes que tem na lateral da moto, ou não segurou na cintura do motorista da moto, quando ele está parado na sinaleira e ele acelera de vez, perceba que o seu corpo tende a ir para trás, se você não estiver segurando, e você pode até vir a cair. Também, Rian, no avião acontece qualquer coisa que estiver se movimentando. Perceba quando o avião vai pousar, que ele começa a frear, manda você usar o cinto de segurança, né? Depois que ele já está lá em cima, você pode tirar, porque depois que ele está lá em cima, não vai ter uma redução de velocidade. A redução de velocidade do avião é só quando ele vai pousar e a aceleração do avião é só quando ele vai decolar. Então, perceba que no avião só é necessário o uso do cinto de segurança quando ele vai decolar e quando ele vai pousar. Depois que ele decolou ou pousou, lá em cima, você não precisa de cinto de segurança. Por quê? Porque lá em cima o avião não vai ter nenhuma aceleração brusca,
nenhum freio brusco, porque lá em cima não tem buraco, lá em cima não tem sinaleira, lá em cima não tem outro avião, assim, teoricamente, né, não vai ter nenhum outro avião passando perto dele, então não precisa isso. Isabel falou que na primeira vez que ela andou, meteu a cabeça no banco da frente. Isabel, porque principalmente criança não respeita às vezes, né? E o pessoal não vê. Mas isso é até perigoso, viu? Porque você pode estar acontecendo até um efeito chicote, que é o efeito do seu pescoço ir muito para frente, muito rápido, e você danificar alguma coisa da medula aqui, da cervical. Eu não entendo de medicina, não. Mas você pode ter essas coisas acontecendo. Quando acontece aquilo no avião, das pessoas baterem no teto, aquilo é turbulência, Maria. É quando eles passam por alguma nuvem que está tendo tempestade ou que tem uma diferença de pressão muito grande. Mas não é por causa de buraco nem nada, não. Mas aquilo ali não tem uma aceleração ou uma desaceleração, não. Aquilo ali é por causa da diferença de pressão nas nuvens. Quando decola, é uma sensação estranha. Kézia, é aquela mesma sensação estranha também que você tem no elevador. É porque os seus órgãos, ele tem a tendência a ficar onde estava. Então, seu estômago, seu pulmão, seu coração, ele não é grudado no seu corpo. Ele está ali preso um órgão no outro, mas quando você vai para cima muito rápido, a tendência dos seus órgãos é ficar na parte de baixo. A tendência dos seus órgãos é continuar onde ele estava. Por isso tem aquele friozinho na barriga, aquele enjoo. É por isso que acontecem essas coisas. Em elevador mesmo, quando o elevador vai subir e quando ele vai parar, perceba que dá um desconforto no estômago. Enquanto tiver o elevador andando com velocidade constante, não tem o desconforto. O desconforto no elevador só acontece quando ele vai parar e quando ele vai sair do local. Mas quando ele está andando no meio do caminho, não tem um desconforto. Porque no meio do caminho, você está com velocidade constante. Então, no meio do caminho, a força resultante é igual a zero. Tá? Então, a lei de Newton também foi aplicada aí no caso do ônibus quando está parado. Cuidado, mais uma vez, a pessoa não foi lançada para trás. Ela tem uma tendência a permanecer ficada em repouso. Então, é sempre bom lembrar disso, tá? Não é que ela foi lançada para trás, ela também não é lançada para frente. É a tendência dela de continuar aonde ela estava. Só que o chão do ônibus está indo para frente. Como ela tem a tendência de ficar onde ela estava, que é parada, ela desequilibra e dá uma impressão falsa de ter sido lançada para trás. Uma outra coisa muito comum de acontecer é quando você está em um carro e o motorista faz uma curva muito rápida ou muito fechada, muito brusca. Então, finja que você é essa pessoa aí de vermelho, ó, é a bolinha de vermelho. Vamos supor que o carro está indo para frente, nessa linha pontilhada, ó. Se o carro estiver indo para frente nessa linha pontilhada, a tendência é você ir para frente, nessa linha pontilhada. Mas vamos supor que o carro fez uma curva muito brusca. Quando o carro faz uma curva muito brusca, o carro está virando para a direita. Só que você tem uma tendência a ficar indo em linha reta, porque a primeira lei de Newton garante que o que está em movimento tem a tendência a ficar em movimento retilíneo uniforme. O motor do carro faz as rodas girarem e ir para a direita. O seu corpo não está preso ao motor do carro. Então, o seu corpo tende a ir para frente. Só que como você não consegue ir para frente, para quem está dentro do carro, você tem a impressão que foi jogado para o lado de fora da curva. É o que as pessoas chamam de força centrífuga. Mas a força centrífuga, olha que louco, ela é uma força fictícia. Não existe isso de força centrífuga. Não existe nenhuma força te jogando para fora do carro. Isso é só uma falsa impressão. Então, eu vou repetir. Não existe isso que as pessoas chamam de força centrífuga. A força centrífuga é uma força fictícia. Ela não existe. Ela é explicada pela primeira lei de Newton. É a tendência natural dos corpos a continuarem no seu estado natural. Quando o carro faz a curva para a direita, você tem a tendência a continuar indo para frente. Só que para você, esse para frente, dentro do carro, você está sendo, entre aspas, lançado para a esquerda.
Então, perceba, quando o carro faz uma curva muito fechada para a esquerda, agora você é, entre aspas, lançado para a direita. E as pessoas chamam isso de força centrífuga. Mas não existe força centrífuga. Força centrífuga é uma força fictícia. A força que existe é a força centrípeta. Força centrípeta existe. Belis, a gente vai estudar sobre forças? Vai sim. Não se preocupa que isso aqui eu estou só adiantando. Mas a força que existe é conhecida como força centrípeta. Mas vai ter uma aula específica para falar de força centrípeta. Então, numa máquina de lavar, é assim que a máquina de lavar, ela seca a roupa. As pessoas chamam de força centrífuga. Ah, bota na centrífuga. O que é centrífuga? É a máquina girar rápido, a roupa não consegue ir para frente, porque ela está dentro, girando bem rápido. Aí, para você que está vendo, é como se a roupa estivesse sendo lançada para fora. Mas ela não está sendo lançada para fora. A roupa está tentando ir em linha reta, só que ela não consegue ir em linha reta, porque tem aquelas paredes da máquina de lavar. Aí ela fica nas paredes, presas na parede. Então, a força que existe de verdade, a força que faz o carro virar, é chamada de força centrípeta. Você, dentro do carro, tem a impressão de ir para o outro lado, porque é a tendência natural do seu corpo ir para aquele outro lado. Por que a tendência natural? Porque seu corpo tende para frente. Como não tem como você ir para frente, a representação de para frente dentro de um carro que está virando para a direita é você ter o seu corpo lançado, entre aspas, para a esquerda. Já aconteceu isso com vocês? De o carro fazer uma curva muito rápido para um lado e você ser arremessado do nada para o outro? Geralmente, quando a gente é criança, no banco de trás, isso é bem divertido, né? Você pode também ver isso naqueles bonequinhos que ficam presos no espelho do meio do carro. Não tem aquele espelho que fica no meio do carro? Dentro do carro? Me esqueci o nome do espelho. Não sei se eu posso chamar também de espelho retrovisor. Porque os espelhos retrovisores são aqueles que ficam do lado de fora. Eu não sei se é aquele do meio, eu também posso chamar de retrovisor. Eu não lembro agora se posso ou não. Mas aquele espelho que fica dentro do carro, que você consegue ver a parte de trás. Pode? Então eu vou chamar ele de retrovisor também. O retrovisor que fica dentro do carro. Às vezes as pessoas botam um sapatinho de criança ali, botam um bonequinho. O meu mesmo tem um bonequinho ali. Aí, quando você faz a curva muito forte para um lado, o bonequinho tem a tendência a ir para o outro. Porque o bonequinho tem a tendência a continuar em seu estado natural. Vocês entenderam isso aqui direitinho? Professor, desculpa atrapalhar a aula, mas chega às 7h40. Se eu fez chamada? Não, não fiz ainda, tá bom? Não se preocupe, não. E eu sempre faço e refaço de novo, tá certo? Vamos lá, posso avançar? Posso? Beleza. Tudo isso aqui está ainda dentro da primeira lei de Newton. Lembrando, como é o nome da primeira lei de Newton? Princípio da inércia. Então, a inércia é a tendência natural dos corpos a continuarem em seu estado. O que está em repouso tem a tendência natural a continuar em repouso. O que está em movimento tem a tendência natural a continuar em movimento. Mas não é qualquer movimento. É movimento retilíneo uniforme. Professor, o que é movimento retilíneo uniforme? É movimento em linha reta com velocidade constante. Então, o objeto, mais uma vez, ele não é lançado para fora da curva. Isso é só uma falsa impressão. Quando o carro faz a curva, o objeto continua em movimento retilíneo uniforme. Por isso que, para você, você tem uma falsa impressão de ele ir para o outro lado. Uma aplicação disso, gente, é essa prova das Olimpíadas. Ó. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês gostam de esportes, mas eu gosto muito de esporte. Não parece não, pelo meu físico, mas eu amo esportes. E esse esporte é chamado de prova do martelo. Ele gira essa bola e depois ele solta essa bola para a bola ir para frente e ganha a disputa quem conseguir colocar essa bola numa distância maior, em linha reta. Como é que acontece? Ele está girando, de repente, em algum ponto, ele vai soltar essa bola. Quando ele soltar essa bola, ela tem a tendência a continuar em movimento retilíneo uniforme. É o que a gente chama na física e na matemática de sair pela tangente. Porque a tangente, na matemática,
é aquela reta que toca apenas em um ponto. Então, perceba ó, que ao ser deslocado desse ponto aqui, ó, vamos supor que a bola está aqui nesse ponto de vermelho. Quando você solta aqui, ela está presa por um fio aqui. Quando você solta, a tendência dela não é mais continuar girando. A tendência dela é ir para frente em movimento retilíneo uniforme. Por que não tem a tendência de continuar girando? Porque ela só gira enquanto você está aplicando aquela força, que é transmitida através do fio. Quando não tem mais o fio, quando não tem mais a corda para você poder girar, a bola tem a tendência natural a continuar indo para frente. Ela não fica girando, não tem a tendência natural de continuar girando. Tá certo? Então, isso também é uma aplicação da primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Outras aplicações, não sei se vocês conhecem esse carro, ele é um carro criado por Elon Musk, que é um bilionário, tipo o Tony Stark da vida real. Ele só não é um vingador e não tem uma armadura de ferro, mas ele é tipo o Tony Stark da vida real. Ele é ricaço e faz várias extravagâncias assim e tal. Quando a bola para, tem alguma relação com a aceleração, tem a ver com força de atrito, Kézia. Ela não continua indo para frente infinitamente, vou falar agora nesse slide, por causa da força de atrito. Por exemplo, se você faz aquela mesma prova, Kézia, no espaço não tem ar para frear a bola, no espaço não tem chão para frear a bola. Então, se você fizer aquela mesma coisa no espaço, a bola vai seguir em linha reta eternamente. Era sobre isso que eu ia falar agora. Então, esse bilionário, esse Elon Musk, que até semana passada ou retrasada ficou bem em evidência na mídia, porque ele botou um nome muito estranho no filho dele, XAI, não sei o que lá, que ninguém sabe ler o nome do filho, é um loucaço. Enfim, ele pegou um carro e mandou para fora do espaço. Então, essa foto que está aí na esquerda é esse mesmo carro da direita que ele mandou esse carro para fora do espaço como uma das maneiras de promover a sua marca. Ele tem uma empresa de carros elétricos, se eu não me engano, chama Tesla, o nome dessa empresa, e para promover o seu carro elétrico, ele mandou um desses carros para fora do espaço, com um bonequinho de astronauta dentro do carro, como vocês estão vendo naquela foto ali. Esse carro, ele nunca mais vai parar de se movimentar. Ele vai continuar indo para frente eternamente, porque no espaço não tem atrito. Então, no espaço, ele nunca vai frear. Aqui na Terra, se você pega um objeto e joga para frente, ele não continua para frente infinitamente, porque tem uma força que freia o objeto, que é chamado de força de atrito. Então, não é que dentro da Terra não vale as leis de Newton. Vale e vale muito. Agora, dentro da Terra tem uma outra força chamada de força de atrito. Quando você, por exemplo, está lá no carro, que você para o carro e você tem a tendência a continuar indo para frente, você não fica indo para frente infinitamente por causa do atrito com o asfalto, que vai te frear, que inclusive também é o que causa os seus machucados, o atrito com o asfalto. E é um dos motivos que você anda. O que é o andar? O andar é eu aplicar uma força para poder eu ir para frente. Se não tivesse o atrito, eu não ia conseguir andar. Eu ia ficar escorregando e nunca ia conseguir ir para frente. Por isso que no espaço, os astronautas têm que ter aquela mochilinha, aquele jetpack que fica atrás. Porque no espaço não tem chão para ele apoiar e ir para frente. Então ele não consegue simplesmente andar no espaço. Tá certo? É impossível isso acontecer. Então, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Gravidade. Já assistiram esse filme? É um filme com Sandra Bullock. É uma atriz bem famosa, não é muito do tempo de vocês não, mas é uma atriz bem famosa. Tem um filme muito bonitinho com ela, depois que vocês puderem assistir na Netflix, assistam. Um lugar chamado Notting Hill. É um filme bem bonitinho, é um filme de história de romance, mas é bem legalzinho, viu, meninos? Podem assistir também. É muito bom. Não que meninos não assistam história de romance, tá? Porque eu assisto todas, eu adoro. E, enfim. Mas geralmente os meninos têm mais preconceito quando eu falo que é história de romance. Mas pode assistir porque tem romance, tem comédia, é muito bom o filme. Repete, um lugar chamado Notting Hill. Eu escrevo depois. Quando acabar aqui a aula, eu escrevo no chat. Então, essa atriz, essa Sandra Bullock, fez um outro filme, esse filme é mais recente, que é chamado de Gravidade.
Nesse filme Gravidade, não vou dar spoiler não, porque eu dei o spoiler. Isso, Alice, obrigado, é esse mesmo, um lugar chamado Notting Hill. Sim, adoro esses filmes, Elise. Nesse filme Gravidade, da Sandra Bullock, ela tá no espaço, acontece um monte de coisa lá que eu não vou dar spoiler, não, e ela tem que se movimentar. Para se movimentar no espaço, só vou falar uma coisa, porque isso tá no trailer, então não é spoiler. A mochilinha dela, o jetpack dela quebra, e para se movimentar, ela pega um extintor de incêndio. Aí ela mira o extintor de incêndio para um lado, para a fumacinha sair, e ela continua indo para o outro lado, tá? Mas assiste depois também Gravidade. Gravidade, vou ser bem sincero para vocês, é um drama. Eu, Felipe, particularmente, não gosto muito de Gravidade. Tem o Wall-E também que é melhor, verdade. Mas Gravidade, como uma obra científica, assim, para explicar alguns conceitos que acontecem no espaço, é muito bom. Eu já assisti Gravidade várias vezes, por conta que às vezes eu passo trechos dele no colégio quando vou explicar força gravitacional. Mas assistam. Para quem gosta de drama, é um filme muito bom. Eu, particularmente, não gosto de drama, mas eu acho que vale a pena assistir como obra científica e entender algumas coisas que acontecem no espaço. Tá certo? Isso, Isabel, essa mesmo. Essa mesmo. A mesma atriz do Bird Box. A mesma. Enfim. Então, no espaço, as leis de Newton também são válidas. Então, se você pega alguma coisa no espaço, uma bola de futebol, e chuta para frente, ela não continua em linha reta, ela continua, desculpa, em linha reta eternamente, porque no espaço é vácuo. Vácuo é a ausência de matéria, seja ela líquida, sólida ou gasosa. Na Terra, se você pega uma bola e chuta para frente, ela não vai para frente eternamente, porque na Terra tem uma força que está freando essa bola, que é a força chamada de atrito. No espaço não tem som, né? Não, Kézia. É uma coisa que você vai estudar no segundo ano, mas no espaço não tem som, adiantando. Porque no espaço não tem como o som se propagar. Porque o som, para se propagar, tem que ter matéria. Seja ela matéria sólida, líquida ou gasosa. Então, no espaço não tem som também. Então, para resumir, a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, quando a força resultante é igual a zero, duas situações podem acontecer. O corpo pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Pode acontecer uma dessas duas situações. Se a força resultante é igual a zero, a gente chama de equilíbrio. O corpo está equilibrado. Aí existe o equilíbrio chamado de equilíbrio estático. O que é uma coisa estática? É quando ela está parada. Então, o equilíbrio, ele é mais geral. O equilíbrio estático é quando o corpo está parado. E o equilíbrio dinâmico é quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou repetir. Se a força resultante... Professor, o que é força resultante? É a soma de todas as forças em cima de um corpo. Se a soma de todas as forças em cima de um corpo é igual a zero, a gente fala que o corpo está em equilíbrio. Mas existe dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio chamado de estático, que é o corpo está em repouso, ou o equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico, que é o corpo está em movimento retilíneo uniforme. E aí, lembrando, o que está em repouso tem a tendência natural de continuar em repouso, e o que está em MRU tem a tendência natural a continuar em MRU, que é movimento retilíneo uniforme. Então, força resultante igual a zero significa dizer que não existe forças em cima do corpo ou que a soma de todas as forças é igual a zero. Então, para a força resultante ser igual a zero, é porque realmente não tem nenhuma força em cima daquele corpo A, ou é porque tem forças em cima do corpo A, mas quando você soma essas forças que são vetores, que estão em cima do corpo A, ela dá igual a zero. Mas, professor, tem como somar forças e dar igual a zero? Tem, porque lembra que força é vetor. E nem sempre a soma de vetores realmente é uma soma. Nós aprendemos em aulas anteriores que a soma de vetores pode ser uma soma, a soma de vetores pode ser uma subtração,
A soma de vetores pode ser a aplicação do teorema de Pitágoras e a soma de vetores pode ser a aplicação da lei dos cossenos. Então, nem sempre somar vetores vai realmente resultar em um número, pode ser zero. Aqui já é a segunda lei de Newton. Mas antes de avançar para a segunda, vocês têm alguma dúvida sobre a primeira lei de Newton? Ela só é teórica. A primeira lei de Newton não tem conta. É só teoria. Vocês entenderam a teoria tudo direitinho? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a teoria antes de eu avançar? Não? Excelente. Então, qual é o outro nome da primeira lei de Newton? Princípio da inércia. Ela garante que se nenhuma força está no corpo, ou seja, se a força é zero, o corpo está em equilíbrio. Aí existem dois tipos de equilíbrio. O estático, que é o corpo ficar em repouso, ele tende a continuar em repouso, e o equilíbrio dinâmico, que é o corpo em MRU, tende a continuar em MRU. Bom, vamos avançar agora para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. O outro nome para a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? O que foi que Newton percebeu? Newton percebeu que a aceleração que os corpos têm, lembrando que a aceleração é aquela grandeza na física que muda a velocidade. Nós estudamos isso lá na primeira parte do ano, quando a gente tinha aula presencial. Então, a aceleração muda a velocidade. Newton percebeu que a aceleração de um corpo depende da força resultante, ela é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa. Quando você faz o cruz-credo aqui, embaixo desse A não tem nada, mas tem sim, é o número 1. 1 vezes FR, FR. M vezes A é M vezes A. Então, as pessoas escrevem a fórmula assim porque é um jeito mais fácil de decorar. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas Newton, ele não escreveu a fórmula assim na primeira vez. Newton escreveu a fórmula como sendo a aceleração em cima de um corpo, ela é proporcional à força resultante naquele corpo e inversamente proporcional à massa. Newton escreveu assim. Você tanto faz escrever assim ou você escrever assim. Dá no mesmo. Porque se você faz o cruz-credo, que é o produto dos meios pelos extremos, resulta na mesma coisa. Então, o que significa o F ou o FR? Tanto faz eu colocar F ou eu colocar FR. Significa força resultante. A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, é a única das 3 leis de Newton que tem fórmula. A primeira não tem fórmula, a terceira não tem fórmula. A única que tem fórmula é a segunda lei de Newton. E qual é a fórmula da segunda lei de Newton, professor? É essa aqui, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, você não precisa decorar as duas. Basta você decorar uma. Então, força resultante, FR significa força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Vamos lembrar as unidades de medida? A aceleração você conhece do assunto passado. É metros por segundo ao quadrado. Que, inclusive, com o João Olegário, vocês estão aprendendo que existe uma aceleração chamada de aceleração da gravidade do planeta Terra, que é o G. A aceleração da gravidade do planeta Terra é um A também, é uma aceleração. Só que a letra a gente chama de G, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Prof, tem como o senhor repetir como o Newton percebeu isso? Tenho sim, Rai. Espera aí que eu falo de novo, tá? Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. Então, a aceleração, ela é medida em metros por segundo ao quadrado. A massa é medida em quilograma. Então, M significa massa e massa é medida em quilograma. E F significa força.
Em homenagem a Isaac Newton, força, a unidade de medida, recebeu o nome de Newton, que é esse N. Então, esse N, se lê Newton, eu não preciso escrever a palavra Newton. Então, se eu calculei a força e deu 40, eu boto 40 newtons, tá? Rai, como ele percebeu? Foi simples. Ele pegou, por exemplo, Rai, uma caixinha. Ele pegou uma caixinha de 2 quilogramas. E ele pegou depois uma outra caixinha. Uma caixinha agora de 5 quilogramas. Nas duas caixinhas, ele colocou a mesma força. Vamos chutar aqui que a força tenha sido 10. 10 na primeira, 10 newtons na segunda. Ele percebeu que a massa da primeira caixinha era menor. Então, a aceleração da primeira caixinha era maior. Já na segunda caixinha, ele percebeu que a massa era maior. E a aceleração, então, ficou menor. Claro que isso ela aplicou a mesma força. Com isso, ele percebeu, Rai, que quanto maior a massa dos corpos, menor era a aceleração. Logo, a aceleração e massa são grandezas que na matemática nós chamamos de grandezas inversamente proporcionais. Quando a massa aumenta, a aceleração do corpo diminui. Quando a massa diminui, a aceleração do corpo aumenta. Não sei se vocês acompanham corridas, e principalmente corridas de alto nível, como corrida de Fórmula 1, mas nas corridas de Fórmula 1, quando a massa de combustível do carro vai acabando, ou seja, quando vai chegando no fim da corrida, que vai acabando o combustível do carro, o carro vai ficando mais rápido, porque diminui a massa. Se diminui a massa, aumenta a aceleração. No início da corrida, quando o tanque do carro está bem cheio, o carro é menos veloz. Porque quando o tanque do carro está bem cheio, tem muita massa de gasolina. Então, a aceleração do carro é menor. Então, Rai, ele percebeu que quando a massa dos corpos aumenta, a aceleração dos corpos diminui. E quando a massa dos corpos diminui, a aceleração aumenta. Foi assim que ele percebeu. Já com a força, é ao contrário. Se eu pego a mesma caixinha, uma de 2 quilogramas e outra também de 2 quilogramas, e em uma caixinha eu boto uma força de 20 newtons e na outra caixinha eu coloco uma força de 5 newtons, ele percebeu que a força, quando era grande, a aceleração era grande. E quando a força era pequena, a aceleração era pequena. Então, ele percebeu que força e aceleração eram diretamente proporcionais. Quando a força aumenta, a aceleração aumenta. Quando a força diminui, a aceleração diminui. Beleza. E a fórmula? Alguém tem alguma dúvida? Qual é a fórmula que a gente vai usar na segunda lei de Newton, que é a única que tem fórmula? Não tem outra que tem fórmula. A única que tem fórmula é a segunda lei de Newton. É Fr igual a m vezes A. Fr significa força resultante, m significa massa, A significa aceleração. Força é medida em Newton, m, que é massa, é medida em quilograma, e A, que é aceleração, é metro por segundo ao quadrado. Então, existem, gente, algumas coisas que podemos perceber. Oi, Maria, pode falar. Só fechar essa janela aqui que está entrando o sol. Pode falar, Maria. Maria, isso é uma aproximação, tá? A gravidade da Terra, ela tem vários valores a depender do local da Terra que você está. A gente usa 10 nas contas para facilitar a nossa vida, porque é mais fácil multiplicar por 10 do que multiplicar por 9,8, tá? Mas o valor mais próximo do real é 9,8. Inclusive, se você abrir seu livro, tem várias questões do seu livro que o Olegário passa, que tem lá escrito assim, ó, considere que a gravidade é 9,8, tá? Pode pegar lá e abrir que você vai ver. Ela é 10 como uma aproximação.
Então, professor, como é que eu consigo perceber uma força? Você consegue perceber uma força em um corpo de duas maneiras. Ou a força altera a velocidade do corpo, ou a força deforma um corpo. Então, quando uma força é aplicada em um corpo, ela pode alterar a velocidade do corpo, ou ela pode alterar a forma do corpo. Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial. Se velocidade é uma grandeza vetorial, velocidade tem módulo, direção e sentido. Significa dizer que velocidade, para ser alterada, ela pode ser alterada a quantidade, que é o valor dela, que é o módulo, a direção e o sentido. Ou o sentido, melhor dizendo. Professor, me lembra aí qual é a diferença de direção e sentido, porque foi do assunto passado e eu não estou lembrado muito bem. Direção é horizontal, vertical, diagonal. Sentido é norte, sul, leste, oeste. Os slides passados já estão disponíveis para vocês, desde aquela aula passada. Então, quem tem dúvida entre direção e sentido, abre o slide lá para dar uma olhadinha, tá? Então, as forças são sempre representadas no corpo que elas estão atuando. Então, por exemplo, a velocidade vetorial é sim. Nós aprendemos lá no assunto passado. Então, ó, se eu tenho essa caixinha A, eu sempre desenho a força que está atuando sobre essa caixinha A. Tá? Então, eu desenho a força assim. Unidades de medida. Existem várias unidades de medida para força. Mas, como eu falei para vocês, a do SI, professor, o que significa SI? Significa Sistema Internacional. Ou seja, é a que a gente vai usar. A que a gente vai usar é o Newton. Mas existe também o quilograma-força, que é essa daqui de baixo, e existe também o Dina. Ah, professor, eu preciso saber como é que transforma? Não. Se for necessário transformar, vai vir para você fazer uma regra de 3. Vai falar assim, olha, considere que um Dina vale não sei quantos newtons. Aí você chega lá e faz a regra de 3. Você faz. Se um Dina vale... Vou chutar aqui porque eu não lembro de cabeça, porque a gente não é obrigado a saber isso. Vale 3 newtons? Então, quantos dinas vale 8 newtons? Aí você faz uma regra de 3, se for necessário. Mas 99% das vezes que você for usar a lei de Newton, você vai usar no SI, porque o SI significa Sistema Internacional, é o padrão mundial. E o padrão mundial para força é ser medido em Newton, tá? Então, aqui, ó, eu botei como transforma, tinha esquecido que eu coloquei isso aqui em cima, ó. 1 kg-força vale 9,8 newtons e 1 newton vale 10 a quinta Dina. Mas isso não é para decorar. Isso é só para saber que existe. Por que não precisa decorar? Porque, se for necessário, virá escrito na questão. Principais forças... peso, força eletrostática, força magnética, força normal, força de atrito, tração, força elástica. Sobre essas forças, nós iremos falar de cada uma especificamente no futuro. Aqui é só a título de curiosidade, para você saber que existem várias forças. Não é para... é só como curiosidade. Essas forças de verde são chamadas de forças de campo, e as forças de vermelho são chamadas de forças de contato. Qual é a diferença? Que as forças de verde, eu não preciso aplicar a força diretamente. Elas existem de independente de eu chegar lá e aplicar a força no corpo, tá? Já as forças de vermelho, que são chamadas de forças de contato, para existir, é você empurrar algum corpo, você tem que aplicar aquela força. Então, é chamada de força de contato. Tem que haver contato realmente para ela existir. Por exemplo, a força-peso. Mesmo que você não aplique nada, se você soltar essa garrafinha, você vê que ela desce. Porque a força-peso é uma força de campo. Independente de você aplicar essa força ou não, ela vai existir. Porque existe o campo gravitacional da Terra. Já a força de tração, que é a força com que você puxa alguma coisa, só vai existir se você chegar lá e amarrar uma cordinha, ter um contato com aquilo para puxar. Mas lembrando, esse slide aqui é só curiosidade.
Sobre isso aqui, nós vamos ter uma aula mais para frente específica sobre forças. Isso aqui é só para você saber que existem vários tipos de força. Aqui é só uma revisão rápida, porque eu já falei isso nos slides anteriores. Força, no mesmo sentido, você soma. Forças, em sentidos opostos, você subtrai. Apesar do nome ser soma de forças, a soma de forças nem sempre é uma soma, porque força é um vetor. Então, vamos lembrar do assunto passado, que a soma de forças realmente pode ser uma soma, pode ser, se for no mesmo sentido. Ela pode ser uma subtração, se for em sentidos opostos. Ela pode ser um teorema de Pitágoras, se elas formarem 90 graus. E elas podem ser lei dos cossenos, se o ângulo for diferente de 90 graus. Isso aqui é só para relembrar. Isso aqui foi de vetores, tá? Eu coloquei esse slide aqui só para relembrar vocês. Por favor, enquanto eu faço uma chamada aqui da turma C, faça a questão 1 bem rapidinho aí e coloquem, por favor, o gabarito no chat. Ana Laura. Ana Laura. Não. Ana Júlia. Ok. Anne Caroline. Ok. Arthur. Ok. Bruno. Catarine. Daila. Diogo. Diogo. Não. Elis. Yasmin. Isadora. João Gabriel Leite. João Gabriel Mascarenhas. João Guilherme. João Guilherme. Não. Júlia. Ok. Késia. Manuel. Manuel. Não. Maria Alice. Maria Alice. Maria Alice, não. Maria Clara Amorim. Maria Clara Amorim. Maria Clara Amorim, não. Maria Clara Freitas. Maria Clara Freitas. Ok, Freitas. Maria Eduarda Cosmo. Ok. Maria Eduarda Ribeiro. Ok. Maria Eduarda Souza. Ok. Maria Luísa. Maria Luísa. Não. Mateus. Mateus. Ok. Naila. Nicolas. Patrick. Patrick. Patrick, não. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro Henrique, não. Pedro Luca. Ok. Pedro Vinícius. Pedro Vinícius. Não. Pedro Vinícius, não. Priscila. Priscila Matos. Ok. Rafael Luiz. Rafael Luiz. Ok, Rafa. Roque. Roque. Ok. Tadson. Ok. Daqui a pouco eu faço da turma D. Vamos aqui à correção primeiro da atividade. Eu vi muita gente falando letra A, muita gente falando letra D, algumas pessoas letra B, outras pessoas letra E. Parabéns quem marcou letra D de dado. A tendência do corpo em movimento uniforme, com aceleração constante, é manter esse movimento perpétuo. Tá? Isso é falso, porque a tendência do corpo em movimento uniforme, com aceleração constante, é manter esse movimento retilíneo uniforme. Faltou na letra D a palavra retilíneo. Então, vamos voltar lá, ó, nas leis de Newton.
ela diz que todo corpo que não tem nenhuma força sobre ele tem a tendência ao MRU, movimento retilíneo uniforme. Não é qualquer movimento, é movimento retilíneo uniforme. Isso já foi avisado na semana passada, Rafa. Todas as atividades precisam ser mandadas no AVA, tá? Eu avisei semana passada, falei para vocês que foi um erro meu de não ter pedido, mas que não seria nenhum problema porque vocês fizeram, né? Quem já fez atividade não tinha que se preocupar com nada, era só enviar, que é a coisa mais fácil do mundo. Quem não tinha feito tinha que correr atrás, né? Mas aí quem não tinha feito estava errado, tá? Então isso já foi avisado desde a semana passada. Todas as atividades precisam ser enviadas no AVA, tá certo? Daqui a pouco eu chamo as pessoas que não estavam presentes na hora, tá? Mas agora não, deixa eu continuar a questão aqui. Então, por que não pode ser letra B? Alguém perguntou. Na falta de atrito, um movimento permanece em movimento perpetuamente. Sim, se não tem atrito, vai continuar em movimento para sempre. Tá certo? Se não tem atrito, vai continuar em movimento para sempre. Só para se tiver atrito. Tá? Só para se tiver atrito. Enquanto eu faço a chamada agora da turma D, por favor, faça a questão 2. E eu vou pedir, por favor, para não colocar o gabarito enquanto a chamada, que eu percebi que me atrapalha. Aguenta aí, bota o gabarito só no caderno. Não bota sobre a chamada não, que me atrapalha. Tá? Aguenta aí. Açucena. Daqui a pouco eu chamo de novo quem não estava presente na hora da primeira chamada. A mim. A mim. Não. Ana Carolina. Bonifácio. Boni. Kaique. Felipe. Gabriel Anjos. Gabriel Henrique. Gabriela. Gisele. Helena. Helena. Não. Igor. Igor. Igor não. Helena, ok. Ok, Helena. Isabel. Isabelle. João Arthur. Júlia de Oliveira. Júlia de Oliveira. Não. Júlia Estrela. Camila com K. Lívia. Marcela. Marcela. Marcela não. Maria Ali. Marcela, ok. Marcela. Maria Alice. Ok. Maria Clara Antunes. Ok. Maria Eduarda de Oliveira da Silva. Ok. Maria Eduarda Oliveira Leite. Ok. Fernanda. Ok. Mariana. Mariana, ok. Rafaela. Rafaela. Rafaela não. Rayana. Ok. Rian. Rian. Rian não. Gente, daqui a pouco eu chamo as pessoas que eu não chamei de novo, tá? Rafa, tá ok? Ok, Rafa. Samira. Alguém pegou o áudio aí? Samira. Ok, Sam. Tice. Ok, Tice. Valéria. Vou chamar agora só as pessoas que não estavam presentes na primeira chamada. Turma D. Bom dia, Lício. Você quer falar alguma coisa da turma? Pode terminar, eu estou aqui esperando. É Liz que viu eu entrar na sala e já botou aqui, bom dia, Alice. Eu fui responder. Deixa eu chamar de novo quem não estava presente aqui. Vamos lá. Rechamando aqui primeiro D. A mim, primeiro D. Ô, pessoal, aguenta o bom dia um pouquinho, só um pouquinho no chat. Daqui a pouquinho vocês dão um bom dia para a Alice. Só um minutinho, só para chamar de novo quem não estava presente na hora. A mim, Igor, Júlia de Oliveira Rios,
Rian Nascimento. Agora, turma C. Vou rechamar. Rian, tá ok? Ok, Rian. Vou rechamar as pessoas da turma C. Ana Laura Sampaio. Elis Leme. João Guilherme. Elis, ok, Elis. Já tirei a falta. João Guilherme, ok, João. Já tirei a falta. Manuel Lucas. Manuel Lucas. Maria Alice. Maria Alice de Almeida. Maria Clara Amorim. Ok, Maria Clara Amorim, já tirei a falta. Maria Luísa Lima. Maria Luísa Lima. Já tirei a falta, Liz. Não se preocupe, não, porque às vezes não saiu, eu não vi. É porque as pessoas digitam no chat ao mesmo tempo, às vezes podem ter visto. Maria Luísa Lima. Não. Patrick. Patrick. Pedro Henrique Neri. Pedro Vinícius Passos. Não. Pronto. Alício, todo seu. Já fiz chamada e já fiz chamada de novo, para poder ver. Todo seu. Pronto. Bom dia, gente. Tudo bem? Olha só. Bom dia, bom dia. Olha só. Eu gostaria de avisar vocês o seguinte. Nós vamos ter um projeto aqui no colégio que é chamado de Projeto Integrador. E vocês terão alguns professores que orientarão os trabalhos de vocês. Esses professores que vão orientar os trabalhos do primeiro ano são João, Marline, Hugo, Ana Karine, Lívia, Tailã, Corina e Giovanni. Então, vocês desenvolverão um trabalho com esses professores. Depois, eles vão entrar em contato com vocês e falar com vocês direitinho como é o projeto, qual é a temática, dentro da aula deles, tá bom? Agora, o que eu queria pedir a vocês é o seguinte: nós estamos agora com 63 alunos. Então, tirando eu e Belis aqui, eu não sei se Belis está com 1 ponto ou 2, então, em média, a gente vai ter uns 60 alunos. Então, eu quero que vocês, primeiro, me dêem o nome de 3 pessoas dessa sala, que é o primeiro C e D, não é isso? Não é isso, Belis? É isso mesmo. Correto. C e D. É, C e D. Eu preciso do nome de 3 pessoas para serem os líderes dos grupos, tá bom? Primeiro o nome dessas 3 pessoas. Eu quero Júlia Dória Falcão, uma. Outra pessoa é Júlia dos. Eu, Priscila Matos. Quem é o outro? Júlia do C ou do D? Yasmin. C. E Priscila é do C ou do D? Priscila do C. Eu preciso de alguém da turma D. Maria Clara, sou do D. Pronto. Beleza. Então fica Maria Clara Vinhas, da turma D, Priscila e Júlia, da turma C. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dividir grupos grupos com, em média, 20 alunos. Se eu tenho 63, 64 alunos aqui, então vai dar mais ou menos 20 alunos por grupo. Então eu queria que vocês se organizassem. Faz os grupos, gente, como eu sempre fiz com vocês lá na aula. Lembra que eu sempre dividia e mantinha os grupos com um número bem próximo. Um grupo pode até ter 22, o outro 20, um pode até ter 20, o outro 18. Não tem problemas. O que a gente não pode fazer, um grupo com 22 e outro com 15. Aí não tem lógica, né? Tem uma diferença grande. Então, vamos formar grupos. Essas pessoas que se colocaram como líderes dos grupos vão, depois da aula, colocar... Depois da aula, que eu digo no intervalo. Vocês têm 2 intervalos para resolver tudo isso. Depois da aula, durante o intervalo, vocês fazem essa organização, tá, dos grupos, e aí a gente sinaliza isso na próxima... Ver se a gente sinaliza isso na próxima aula, ou até a aula de Adriana, quais são os grupos, tá bom? Envia aqui ao professor para que a gente possa informar isso aos professores que vão coordenar vocês. Depois eles entram em contato informando o que foi que aconteceu, tá bom? Como é que vai ser o grupo, tá bom? É só isso, um abraço. Tchau, Alice. Bom dia. Pessoal, tudo bem? Qual é a resposta da questão 2?
Qual é a resposta da questão 2? Letra C, letra C, letra C, 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 C. Ninguém marcou diferente? Mas parabéns. Todos vocês acertaram letra C. Estou orgulhoso agora, viu? Não sei se foi vocês mesmo que fizeram, ou foi na onda do primeiro. O primeiro marcou C e a galera foi atrás. Eu tenho certeza que Pedro Luca foi atrás da galera. Isso eu tenho certeza absoluta. Oi, Eduarda, fale. Escreva aí, Eduarda. Fale não, né? Escreva aí. Na questão 1. Ok, questão 1. Voltei, Eduarda. Por que não é A? A massa é a medida quantitativa da inércia. Isso é verdadeiro, Eduarda. Ele pediu para a gente marcar a falsa. Porque perceba, quando a massa de um corpo aumenta, é mais difícil colocar um corpo em movimento ou em repouso. Então, a inércia dele é maior. Quanto maior for a inércia de um corpo, quanto for mais difícil para alterar o seu estado, maior será a massa. Então, a massa é uma medida quantitativa dessa propriedade que a gente chama de inércia. Se você tem uma massa grande, você vai ter uma inércia maior. Se você tem uma massa pouca, você vai ter uma inércia menor. Perceba que as pessoas que têm, por exemplo, você vai empurrar uma caixa. Quando a caixa tem uma massa muito grande, para empurrar essa caixa é bem difícil, porque é bem difícil alterar o seu estado de inércia da caixa. Quando a massa da caixa é pequena, você consegue empurrar a caixa com facilidade, porque a inércia dela é menor. A inércia é a tendência natural dos corpos a ficarem em seu estado. Então, quanto maior for a massa dos corpos, maior vai ser a tendência natural deles ficarem no seu estado. Tudo bem, Maria? Você entendeu por que não pode ser letra A? A letra A é verdadeira. E ele pediu para marcar a falsa. Ok, então letra C, ninguém teve dúvida, né? Todo mundo marcou letra C. Faça a questão 3, por favor. Questão 3, por favor. Quem já souber o gabarito pode colocar no chat, tá? Porque agora não tem mais chamada. Quem já souber o gabarito da 3 pode colocar no chat. Maria Eduarda acha que é D. Rafa tá chutando D. Eu tô entendendo que é um chute, Rafa, porque você botou sei lá, tá? É por isso que eu tô falando que é um chute. Porque você botou sei lá. Elis letra D. Rayana A. Matheus C. Pedro Luca D. Isabelle A. D, C, A. Passou muito rápido, não estou vendo quem falou. Vou dar uma dica. Quem está fazendo conta já está errando. Essa questão não tem conta. Vou fazer uma dica, vou dar uma dica. Quem está fazendo conta já está errando. Essa questão não tem conta. Professor, essa questão não tem conta, mas eu não faço não, professor. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, você até pode fazer isso, desculpa. Você até pode fazer, mas não é necessário. Você consegue resolver essa questão só com teoria. O que a teoria diz? A teoria diz... Vamos lá, vamos primeiro ler a questão. Um ponto, assim, parabéns quem falou letra A no início, tá? Eu vi que Pedro Luca mudou ali agora, porque os colegas falaram letra A. Mas parabéns a quem falou letra A por conta própria do início. E não fez que nem Pedro virou casaca e mudou a alternativa. Porque eu vi, Pedro Luca, que você botou letra D, viu? Lá no início. Depois você mudou e botou letra A agora, seu descarado. Vamos lá. Um ponto material de 2,5 quilogramas. Então, a massa dele é 2,5. Eu vou explicar por quê, gente. Calma. Agora presta atenção aqui, ó. Larga o chat um pouquinho
E presta atenção aqui, eu vou explicar o porquê. Está sob a ação de várias forças. Realiza um movimento retilíneo com a velocidade constante de 20 metros por segundo. Perceba que ele não falou que a aceleração... Eu sei, Pedro, eu estou brincando com você porque eu sempre brinco com você nas aulas. Estou brincando com você, cara. Calma, esqueça o chat, preste atenção agora. A velocidade é 20 metros por segundo. E a velocidade é constante. Quando a velocidade de alguma coisa é constante, vamos lembrar da teoria, se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Aí ele pergunta, qual é, em newtons, o valor da força resultante? Não precisa fazer conta nenhuma, porque se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, não tem força, a força resultante é zero. Mas, professor, eu posso fazer a conta? Pode. Você bota força resultante igual a massa é 2,5 e a aceleração não é 20, a aceleração é zero. Quem é 20 é a velocidade. 2,5 vezes zero vai dar 0 newton. Então, a força resultante é 0 newton. Você pode fazer por teoria, sem conta nenhuma, ou você pode fazer pela conta. Quem errou aí, errou porque provavelmente fez 20 vezes 2,5, né? Achou que 20 era a aceleração, mas está ali escrito na questão, ó, foi uma falta de atenção de vocês. Está escrito que 20 não é aceleração. Está escrito que 20 é a velocidade. E com isso eu encerro a aula de hoje. Só para lembrar, hoje nós vimos a primeira e a segunda lei de Newton. Kézia, se tivesse metros por segundo ao quadrado, aí sim seria uma aceleração. Aí sim, Kézia, seria 2,5 vezes 20. Mas não foi o caso. Então, só para revisar, para relembrar, hoje nós vimos a primeira e segunda lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela é só teórica, que é conhecido como princípio da inércia. Ela diz que todos os corpos que estão em repouso tendem a continuar em repouso e todos os corpos que estão em movimento retilíneo uniforme tendem a continuar em movimento retilíneo uniforme, se não tem ação de nenhuma força resultante sobre ele, ou seja, se a força resultante sobre ele é igual a zero. Já a segunda lei de Newton, que é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, é a única que tem conta. Ela diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Alguém tem alguma outra pergunta para fazer, alguma dúvida? Quem não tiver dúvida, está liberado, tá bom? Quem tiver dúvida, tira a dúvida agora. Tem não? Tranquilo? Então, até semana que vem. Essa semana nós não temos atividade no livro, tá? Vai ter só uma única questão no fórum. A Alice vai postar para vocês uma questão no fórum, mas não vai ter atividade no livro, para dar um tempinho maior para vocês pensarem sobre o trabalho. Vai ser apenas uma única questão, só uma, tá certo? Então, tchau, até semana que vem. Quem não botou as atividades ainda no AVA, coloque as atividades no AVA, tá certo? Então, quem não tem dúvida, tchau. Eu também estou me despedindo agora, tá certo? Fui.